Bom dia, meus irmãos, tudo bem novamente? Estamos aqui para fazer a nossa EBD, uma EBD diferente. Hoje, ao invés de eu pegar um texto bíblico e expor ele versículo a versículo, eu vou pegar um tema bíblico, porque eu acho que o momento que nós estamos vivendo, ele é propício para isso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro de Apocalipse e eu vou fazer de uma forma muito rápida. Dentro de 30 minutos você vai poder compreender um pouco sobre o cenário que nós estamos vivendo de acordo com o Apocalipse, e surgirão diversas dúvidas, surgirão diversos questionamentos que nós poderemos responder posteriormente via as nossas redes sociais da nossa igreja, minha rede social particular, ou até mesmo em vídeos futuros. Eu quero com isso instigar você a estudar cada vez mais esse livro, que é um livro maravilhoso, mas é um livro que muitas vezes ele é negligenciado dentro do nosso contexto teológico, porque a maioria pensa que é um livro muito complexo. Realmente ele é um livro que não é para iniciantes. Se você é um iniciante na fé e você pula direto para o livro do Apocalipse, você vai deixar muitas coisas de fora. Mas se você já tem uma boa caminhada na caminhada cristã, você deve sim tomar essa atitude e tomar essa coragem e buscar realmente compreender o livro do Apocalipse, que é um livro que nos traz esperança, não é um livro que nos traz medo, não é um livro para fazer com que a gente fique imaginando coisas, mas é um livro que traz esperança ao coração de todos os cristãos. Antes disso, então, antes de nós irmos para um texto, e desse texto eu vou tirar 3 aplicações dele, sem ser exaustivo, gostaria de falar de algumas notícias que têm circulado no meio cristão que falam sobre o Apocalipse, mas falam de um contexto muito equivocado. A primeira dessas notícias é que Jesus Cristo está voltando por causa do coronavírus. Veja, já houveram diversas outras epidemias. Nós temos aí a gripe espanhola, e eu estou falando só dos mais recentes. A gripe espanhola, o pessoal da época também, os cristãos da época diziam, Jesus Cristo está voltando. Depois disso nós temos, e aliás, um ano antes da gripe espanhola, nós temos a Primeira Guerra Mundial, 1917, e as pessoas começaram a aclamar também, Jesus Cristo está voltando. Em 1939, nós temos Hitler, Alemanha, a Segunda Guerra Mundial. Muitos colocaram Hitler como o anticristo escatológico e colocaram a Segunda Guerra Mundial como a volta iminente de Cristo, e nós estamos já em 2020 e a volta de Cristo ainda não aconteceu. O que fica para nós essa lição que nós deveríamos ter aprendido há muito tempo atrás? O próprio Jesus Cristo fala que a volta dele, o dia do juízo final, o dia que Cristo voltará e levará a sua igreja consigo, ninguém sabe. Nós vemos em diversos textos bíblicos que existem sinais que podem apresentar para o povo de Deus que a volta está cada vez mais perto. Então tem lá guerras, rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai, até mesmo a questão das doenças. Só que nós não podemos falar que essa doença é aquela que vai desencadear logo a volta de Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo ele volta todos os dias para algumas pessoas, e eu estou dizendo isso no sentido da morte. Por muitas pessoas que estão morrendo para o coronavírus, naquele momento Jesus Cristo, entre aspas, no sentido figurado, voltou para essa pessoa. Então nós podemos falar para que você acerte a sua vida, para que você acorde, para que você tenha um despertar, que não é brincadeira essa vida, que Deus realmente é o Criador do universo, que nós não estamos aqui por acaso, que Jesus Cristo está assim voltando, está às portas voltando, porque pode ser que seja seu último dia. Não quero que aconteça isso, não estou jogando uma profecia na sua vida nem nada, mas pode sim acontecer. Agora, a vinda escatológica de Cristo, ou seja, a vinda final de Jesus Cristo, não tem como saber. Jesus já fala que só o Pai sabe essa data. Então essas pessoas que começaram a colocar algumas datas agora, teve até alguns falsos profetas que disseram que dentro de 6 dias era para a gente estocar comida, era para a gente ficar esperto, porque Satanás iria abrir os portões do inferno, e o mundo se tornaria trevas. Muitas pessoas no meio cristão acreditaram nisso e ficaram com grande medo. Quero dizer para você que a verdade bíblica é totalmente outra. Ninguém sabe. Se alguém falar para você que Jesus voltará em tal dia e tal hora, saiba que exatamente nesse dia e nessa hora ele não volta.
Porque se ele disse que ninguém sabe a data que você está esperando é que ele não vai voltar. A Bíblia deixa muito claro que estarão duas pessoas trabalhando no campo, que estarão duas pessoas comendo, que a vida segue um curso normal, que a hora que ele vier, não estarão esperando. Então, além dos erros teológicos, de dizer que Satanás que comanda o inferno e que Satanás está no inferno, quando a Bíblia nunca diz isso, em momento algum diz que Satanás será lançado no lago de fogo, mas não diz nada que ele está nesse exato momento no inferno. A gente não vê nenhuma citação disso. Então, alguns erros teológicos que esses falsos profetas cometem para colocar medo no povo e para que a gente fique cada vez mais desacreditado no meio das pessoas, porque isso é algo ruim para os cristãos. Quando nós colocamos falsas profecias, essas falsas profecias não acontecem e o nome da igreja, o nome de Cristo, muitas vezes pode ser ridicularizado. Cadê essa volta que nunca ocorre? A volta verdadeira, a volta bíblica de Deus, nós não sabemos a hora. Só que nós temos que estar preparados sim. Pode ser que volte amanhã, pode ser que volte depois. Os sinais estão dizendo que está cada vez mais próximo. Agora, colocar uma data final para isso é algo improvável, impossível e não pode acontecer. Biblicamente, nós não temos nenhuma prova para isso. Sempre que alguém disser para você que tem uma data, fique tranquilo, naquela data é que não vai acontecer. Se você é um pouco mais velho, você lembra em 2000, quando disseram que na virada do ano, Jesus Cristo voltaria. E nós tivemos o quê? Algumas pessoas cometeram até mesmo suicídio, achando que na virada do milênio aconteceria o Apocalipse. Veja que uma falsa profecia pode sim contaminar a mente de pessoas mais fracas na fé. E essas pessoas podem levar a dar fim à sua vida. Então é um desserviço, são falsos profetas, são hereges que deveriam ser até mesmo, se fosse possível, presos por compartilhar essas mentiras. Bom, vamos então olhar um pouco sobre o que a Bíblia fala em Apocalipse, sobre os tempos futuros. Apocalipse é um livro escrito mais ou menos ali no ano 80 depois de Cristo, pelo apóstolo João, e ele escreve para a igreja provavelmente para a igreja de Éfeso, para confortar as pessoas daquela igreja. Então, as pessoas que receberam primeiramente o livro do Apocalipse, elas entenderam tudo aquilo que João está dizendo. Não é um livro que é destinado somente para o futuro, como algumas pessoas falam. Então, muitos quando olham a besta que emerge do mar, a besta que emerge da terra, diz que João viu o futuro e por não saber como que seria o futuro, ele interpretou da forma figurada. Então muitos colocam, a besta que sai do mar é um navio. É até, desculpem o sorriso, mas é porque para mim é muito engraçado dizer que a besta que sai do mar é um navio e a besta que sai da terra é um trator, um tanque de guerra. E quando gospe fogo pela sua boca, na verdade é um tanque de guerra atirando. E essas pessoas, elas têm uma imaginação que elas poderiam escrever um filme de Hollywood que seria sensacional, porque a imaginação delas é muito fértil. Mas a palavra de Deus não está dizendo nada disso. Então, a interpretação, ela primeiro precisa ser significativa para as pessoas do primeiro século. E depois disso, ela é aplicada, ela é ressignificada, entre aspas, porque nós tiramos o mesmo significado, só que nós vamos um pouco mais amplamente no Apocalipse, porque nós temos mais tempo, nós conseguimos compreender melhor ao desenvolver da história do que as pessoas que estavam ali no primeiro século. Nós conseguimos ver historicamente como que Apocalipse pôde ser desenvolvido. Por isso que nós vamos olhar hoje a questão das bestas que surgem do mar, a besta que surge do mar, que é uma só, a besta que surge da terra, e o número da besta, que é um dos mais discutidos amplamente. Você deve ter visto aí que alguns falam sobre o chip, alguns falam sobre código de barras, entre outras coisas. Então, vamos ao nosso texto. Então, o texto que nós vamos ver muito por cima, bem rapidamente, é Apocalipse 13.
Mas antes de você começar a sua leitura em Apocalipse 13, eu quero que você faça algumas anotações bem rápidas sobre Apocalipse 12. No final do Apocalipse 12, diz que o dragão persegue uma mulher. Primeira coisa que você deve saber, todas as vezes que aparece um dragão no livro do Apocalipse, ele está falando de Satanás. Nós vamos saber isso apenas no capítulo 20, quando fala que o dragão é a antiga serpente que estava no Éden e é Satanás. Então nós temos que ler a Bíblia inteira, desde Gênesis até Apocalipse, porque somente Apocalipse fala que a cobra que estava, a serpente que estava no Éden era o próprio Satanás de maneira muito explícita. Em Gênesis nós já descobrimos claramente isso, mas em Apocalipse no final nós temos a confirmação. Então sempre que aparecer o dragão, não precisa imaginar que seja um tanque de guerra, porque o próprio Apocalipse fala sem brisa, uma linguagem bem teológica, sem brisa, não é um tanque, é o próprio Satanás. Então, o dragão que persegue a mulher. Quando nós vemos o contexto de Apocalipse, nós vemos que essa mulher não é como os católicos apontam muitas vezes, dizendo que a mulher perseguida foi Maria. Mas nós vemos pelo nosso contexto todo aqui do Apocalipse 12, que essa mulher é o Antigo Testamento, aquele que dá a luz a Jesus Cristo. Porque você sabe, com certeza você sabe disso, Jesus Cristo é judeu, Jesus Cristo vem de uma linhagem judaica, só que quando ele chega para o seu próprio povo, muitos não o aceitam. Então o Antigo Testamento, essa mulher que foge para o deserto, os profetas e todo o povo judaico que culmina ali trazendo Jesus Cristo, aquele que vem da raiz de Davi, e ele está no mundo, muitos não o aceitam. Então no final desse versículo, no capítulo 12, versículo 13, diz assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dará luz ao filho varão. Ou seja, ele perseguiu aqueles que eram fiéis vamos colocar de uma forma mais didática, aqueles que eram fiéis do Antigo Testamento, vou colocar só para ficar mais claro. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Nós não vamos discutir isso agora. Então a serpente arranjou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca, engoliu o rio, para que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Olha só, Satanás tentou destruir o povo de Deus, a mulher que estava no deserto, por várias vezes, e ele não conseguiu, e aquilo trouxe ira para o seu coração, por ele não ter conseguido. Aquele que deu luz a próprio Jesus Cristo, a descendência de Jesus Cristo, judaica de Jesus Cristo, Satanás tentou destruir e não foi possível. Então o que ele faz? Como ele não consegue destruir a mulher e ele não consegue destruir o varão, que era o próprio Jesus Cristo, ele se ira e ele tenta destruir quem? O próximo versículo já vai falar isso. Diz assim, versículo 17: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, ou seja, os que sobraram de Israel. Só que veja só o que ele diz: com os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, não são todos aqueles que são de Israel, mas agora sim a amplidão de todo o mandamento. Nós sabemos que Jesus Cristo veio para o povo judaico não o recebeu, apenas alguns o receberam. Então esses poucos que o receberam, e agora nós, o povo da nova aliança, da aliança que Deus fez agora com os gentios, esse povo da aliança de Deus, eles são os perseguidos por Satanás. Por isso que Satanás não persegue falsas igrejas, falsas religiões e pessoas que trabalham ao seu favor. Seria algo tolo da parte dele. As pessoas que sofrem são as pessoas que são da igreja verdadeira. A igreja verdadeira é a que sofre, porque esse é o foco da perseguição de Satanás. Então ele vai contra essas pessoas. E aí no capítulo 13, diz que Satanás ele usa de duas armas para perseguir o restante da descendência. Então vamos esclarecer. Satanás ele persegue a igreja, aqueles que são da aliança de Deus. Só que ele não persegue somente usando a sua própria força. Ele usa dois aliados. E esses aliados, eles são a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. O próprio texto do Apocalipse,
ele vai nos dizer como que essas bestas trabalham. E essas bestas, elas trabalham desde a época de Jesus Cristo. Não é uma besta que sairá do mar como se fosse um livro do Tolkien, que é o Senhor dos Anéis, ou do C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia. Não são bestas que nós vamos ver no dia do juízo final, que elas realmente sairão do mar, bestas que saíram da terra, pessoas que nós possamos dizer assim, essa pessoa é a besta do Apocalipse, por mais que você queira dizer que é, não podemos dizer que é uma pessoa a besta do Apocalipse, apesar de querer muitas vezes falar isso. Então, na verdade, são aliados do dragão, aliados de Satanás, que desde o primeiro século atacam a igreja. Então, quem são esses aliados? O que eles fazem? O que eles comem? Aonde eles dormem? Vamos ver agora. Versículo 13 diz assim, capítulo 13. Eu vou passar a leitura e eu paro naqueles pontos importantes para que você fique curioso. Versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Muito interessante, não vou falar o que é. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Então vamos parar um pouquinho aqui. Satanás deu a esta besta que sai do mar o seu poder e a sua autoridade para que ela pudesse perseguir os filhos de Deus. Então nós temos isso. Essa besta que sai do mar, ela tem sim a autoridade e o poder de Satanás para fazer isso, perseguir os filhos de Deus. Versículo 3. Então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que preferia arrogâncias e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. O que acontece aqui? Essa besta, no versículo 7, diz que ela teve um poder que foi dado por Satanás para que ela perseguisse todos aqueles que são santos. E além dessa perseguição, aqueles que são santos, ela poderia tirar a vida dessas pessoas, de todos aqueles que eram considerados o povo de Deus. Então nós vemos que a besta que emerge do mar, na verdade, ela é a perseguição aos cristãos. E é a perseguição não apenas de uma forma ideológica, mas a perseguição de uma forma violenta. Nós lembramos que quando esse texto foi escrito, quando João escreveu esse texto, tinha passado apenas alguns anos do imperador Nero. Nero foi um dos piores imperadores romanos, além de fazer atrocidades até mesmo com a sua própria mãe, de ser considerado por muitos historiadores. E veja, historiadores que nem mesmo são cristãos, para que não digam que os cristãos acusam ele de uma maneira indevida. São historiadores que não têm ligação nenhuma com o cristianismo e diziam que Nero era realmente louco. É tanto que ele colocou, por não gostar vamos colocar assim, por não gostar do design da cidade, ele coloca fogo na cidade e depois coloca a culpa nos cristãos. Nada mais fácil do que colocar a culpa naquele grupo que tinha acabado de ser considerado herege pelos judeus e uma nova seita. Para ele estaria de uma forma muito tranquila colocar a culpa em nós cristãos. Além disso, os cristãos daquela época sofriam pela falta de conhecimento. Então vamos colocar aqui alguns exemplos bem básicos. Um cristão está numa feira livre conversando com outro irmão da igreja. Primeiro, essa palavra irmão. E ele dizia assim: olha, existe uma irmã que me agrada muito e eu estou pensando em convidá-la para sair, para a gente tomar um café na Starbucks. Naquela época, imagine isso. Tomar um café na Starbucks, primeiro século, e a gente se conhecer um pouco melhor. As pessoas que viam aquilo pensavam: como assim?
Ele vai pedir para a própria irmã para sair, para tomar um café, e ele vai casar com a própria irmã. Então, os cristãos do primeiro século são acusados de casarem entre irmãos. Mas eles não conheciam nem mesmo o nosso linguajar. Outra forma de pensar é o ósculo santo. Os cristãos se cumprimentavam com um beijo no rosto. Então já era algo culturalmente muitas vezes estranho. Hoje em dia, para quem mora em São Paulo, os homens não se cumprimentam com um beijo no rosto. Louvado seja Deus por isso. Mas em outros lugares eles se cumprimentam e não tem nada a ver. Não é nada de errado. É apenas algo cultural. Mas a cultura, quando não é bem compreendida pelos que estão ao seu redor, trazem dúvidas. Outro exemplo, imagine dois cristãos novamente conversando e eles dizem assim, vamos para a ceia do Senhor. E o que vocês fazem na ceia? A gente bebe o sangue de Cristo e a gente come a carne dele. Então os cristãos do primeiro século eram considerados canibais. Imagine que a gente tinha naquela época não tinha nem refrigerador. Então eles tinham que esse tal de Cristo que eles comiam em todo o culto, a carne já deveria estar bem estragada. Novamente, falta de conhecimento. E alguns cristãos eram considerados ateus. Por quê? Porque quem não louvava o imperador, e o imperador nessa época era considerado um deus, logo era ateu. Então os cristãos dessa época eles eram muito perseguidos pela falta de conhecimento da cultura. A cultura não conhecia a religião cristã, ela não se aprofundava nesse conhecimento e aí os cristãos também eram perseguidos. Então a primeira besta, a besta que emerge do mar, é a perseguição dos cristãos. E aqui é dito que aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, eles não ligam para a perseguição daqueles que são cristãos. Eles simplesmente aplaudem a besta e está tudo bem. E se você colocar isso nos nossos dias, é completamente verdade. Se você colocar em qualquer outra religião, qualquer outra, não importa qual seja, se você vê um atentado terrorista, e nós nem vemos isso acontecer, graças a Deus, mas você vê um atentado terrorista contra uma religião espírita, por exemplo, o mundo vai se comover. Se você ver um atentado terrorista contra algum centro de Umbanda, alguma religião afro, o mundo vai se comover e deveria se comover mesmo, porque o terrorismo é algo sem igual, deveria se comover. Mas quando nós vemos a notícia contra os cristãos, parece que todos fecham os olhos. E é algo real, você pode ver. Quando tem alguma igreja que tem um atentado muçulmano, um atentado, qualquer outro atentado, geralmente infelizmente um atentado muçulmano contra os cristãos, essa notícia ela não vale de nada. Quando um cristão morre, simplesmente morreu mais um cristão e ponto final. Nós somos a religião que, se você buscar os números, a religião mais perseguida hoje em dia é o cristianismo. E você não sabe disso, e você talvez nessa informação que eu te dei tenha pensado assim, não, a religião mais perseguida não é o cristianismo, é só você pesquisar, é só você colocar em vários setores, até mesmo seculares, e você vai ver que a nossa religião, a religião cristã, é a religião mais perseguida, é o maior número de mortos, sim, cristão. Só que nós simplesmente não somos aplaudidos pelo mundo, porque ele tem sobre si a besta que emerge do mar, que persegue os cristãos. Então essa besta simplesmente ela aplaude. Quando um cristão morre, quando uma igreja é atacada, simplesmente é algo a mais que aconteceu. Geralmente quando você vê no seu Facebook, no seu Instagram, Satanás está me perseguindo. Bavinck! Bavinck! Por que eu fui dar nome de teólogo pro meu cachorro, né? Eu ia ter chamado ele de Satã. Eu ia ter gosto de chamar. Satã, cala a boca! Bom. Então. Voltamos agora. Então, a perseguição aos cristãos, ela é sempre
velada no seu Instagram, no seu Facebook, e você vai ver uma notícia que muitas vezes vem de um site cristão, como Portas Abertas, ou um blog cristão, mas você nunca vê um grande meio de comunicação falando sobre um atentado cristão. Agora, quando acontece um outro atentado, a comunicação ela é diversa, as pessoas trocam sua foto no Facebook colocando apoio para essas pessoas, e isso é algo que deveria acontecer mesmo. Mas agora, quando uma igreja cristã, como acontece na Palestina, como acontece no Iraque, como acontece em outros lugares, ninguém troca sua foto para colocar um apoio à igreja que sofreu. Quando temos é um cristão que coloca, recebe poucas curtidas e segue a vida. Então, a primeira besta que surge do mar é a perseguição aos cristãos. Então, nós vemos que isso já ocorre desde o primeiro século. Não é algo novo, não é algo que nós devemos olhar e pensar que é algo que só vai acontecer no futuro. É algo que acontece hoje em dia. Hoje em dia, a besta que emerge do mar, ela está operando ainda. É dito na Bíblia que ela operará até os últimos dias. Então, a primeira besta que sai do mar, ela é a perseguição aos cristãos. A segunda besta é a partir do versículo 11. Eu sei que existem diversas características da besta que emerge do mar, mas nós não temos tempo para falar de cada uma delas. Eu indico que você leia o livro de Daniel, você vai entender um pouquinho sobre as características dela. Depois, no versículo 11, a besta que emerge da terra. Quem é a besta que emerge da terra? Será um tanque de guerra? Será um político? Será que a Dilma é a besta que emerge da terra? Provavelmente, mas não é. Vamos ver. Vinha ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo o cordeiro, mas falava como um dragão. Veja só, como a primeira besta não consegue derrotar todos aqueles que são filhos de Deus, que são os eleitos, são os descendentes, o dragão chama um segundo aliado. Se ele não consegue destruir matando todos os cristãos, que seria para o dragão algo excelente, ele começa então agora a colocar uma segunda besta, e essa besta ela parece com um cordeiro, então ela parece com Jesus, ela finge que é Jesus, ela se veste como Jesus, mas quando ela fala, todas as suas palavras são as palavras que saem da boca do próprio dragão. E a segunda besta que emerge do mar é a falsa religião. Por que você acha que existe tanta religião no mundo? Nós, se fôssemos catalogar, nós não conseguiríamos. Um tempo atrás, nós encontramos na biblioteca, eu tenho até mesmo esse livro aqui, que é o livro das religiões. Existem diversas e diversas falsas religiões espalhadas pelo todo o mundo. Eu sei que não é politicamente correto dizer que as outras religiões são falsas, mas todas elas dizem isso. Se você diz que o seu Deus é o Deus verdadeiro, você está dizendo que todos os outros são incorretos. Então não tem politicamente incorreto aqui. As outras religiões, sim, elas são falsas, porque elas servem à besta que emerge da terra. Veja, as maiores religiões que nós temos no nosso mundo, todas elas citam Jesus Cristo. Mas a única religião que segue Jesus Cristo é o cristianismo, e o cristianismo verdadeiro, aquele baseado nas Escrituras, aquele que não tem medo da verdade, que busca a verdade estudando a história, estudando a teologia, estudando a língua original, e quando nós chegamos, nós compreendemos a verdade, e isso é aquilo que nos liberta. Mas as demais religiões, como o Islã diz que Jesus existiu, quando nós temos diversas religiões ali orientais, até mesmo na Índia o nome de Jesus é citado no meio de todos aqueles deuses que eles dizem que tem. Então é muito fácil você citar o Jesus Cristo, mas o difícil mesmo é você seguir a verdade dele. Até mesmo os espíritas dizem que são cristãos. Só que as palavras de Cristo são totalmente contra diversos ensinamentos espíritas, mas isso ninguém vê. Simplesmente é melhor fechar os olhos e dizer que ele era um espírito de luz, que é algo bonito de se dizer. Só que a verdadeira religião ela não procura algo bonito, ela procura a verdade. Então, diversas vezes, Satanás usa a segunda besta que emerge da terra para tentar nos enganar. Dentro do próprio cristianismo existem pessoas que servem essa besta, que são parte dessa besta. Basta você verificar, por exemplo, quando você liga a sua TV e você vê um suposto pastor. Quando você olha para ele, ele fala bonito. Nós temos diversos pastores, e eu não vou citar nenhum no vídeo, mas eu cito na igreja. No vídeo eu não vou citar para evitar processos, e eu sou seminarista, não tenho dinheiro para pagar esses processos, então é melhor não citar. Agora, você saberá quem é. Existem pastores que falam muito bem,
se vestem bem, são velhinhos. As velhas os amam, os adoram. E eles falam de uma forma com que até mesmo você, até mesmo eu, assistindo a um dos cultos televisionados, você pode falar, esse homem é um homem de Deus. Porque ele parece falar como o Cordeiro. Mas nós sabemos que depois de alguns minutos o discurso muda. E aí da boca desses homens saem palavras que são palavras de Satanás. Viu? Já começou de novo. Então nós podemos ver que a besta que emerge da terra, ela é utilizada por Satanás como a falsa religião. E não somente uma falsa religião, mas muitas vezes existem líderes, podem ser líderes políticos, líderes da comunidade, pessoas influentes na mídia, atores, que quando dizem algo, você pensa que eles estão dizendo algo que é muito bom. Veja só, tal ator está defendendo Jesus Cristo, está defendendo alguma coisa. Só que nós devemos tomar muito cuidado com o discurso, não como uma pessoa simplesmente aparenta. Muitas vezes ela pode aparentar alguém muito bem intencionado, alguém que está querendo o bem da população, mas o seu discurso é algo totalmente contrário às Escrituras. E isso nós devemos ficar atentos, porque é sutil. Veja, o versículo 11 diz, parece cordeiro, mas a sua fala é a fala do dragão. Devemos tomar cuidado com o que essas pessoas falam e julgar tudo através da Bíblia, não através da nossa simplesmente consciência, porque às vezes nós vamos nos enganar. Eu acho que ele diz isso, eu acho que ele diz aquilo. Vamos para o texto bíblico. O que o texto bíblico diz acerca desse argumento dele? Está certo, está errado. Ok. Aí nós podemos fazer um melhor julgamento. Não por aparência, como a própria Bíblia nos ensina, mas de acordo com a verdade. Depois disso, ele diz no versículo 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Ou seja, a falsa religião, ela é unida com a perseguição aos cristãos. Basta você ver o islamismo. O islamismo é uma falsa religião. E essa falsa religião ataca os cristãos de uma forma violenta. Você pode dizer que existem muçulmanos que pregam a paz, e existem, eu conheço diversos deles. Mas o cerne da religião, quando você lê o Corão, como eu já li, quando você pega diversos textos bíblicos e quando você conhece a história, por exemplo, da história do fundador da religião, Mohammed, você vê que ela é uma religião coberta de violência, e uma violência contra as demais religiões, inclusive o cristianismo, como que é a religião que mais sofre isso. Então isso acontece porque as duas bestas, elas se unem, a falsa religião e a perseguição, elas estão de mãos dadas contra a verdade. Depois disso, vamos para a parte final, porque eu não quero que fique longo esse vídeo, para que você fique curioso e possa pesquisar cada vez mais. Vamos direto então para versículo 16. Isso. Versículo 16. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então aqui nós vemos que essas duas bestas, e aqui o foco é na besta que segue do mar. A falsa religião, veja, se nós seguimos o nosso pensamento, veja só, a falsa religião daria uma marca, e essa marca seria colocada na fronte e nas mãos das pessoas que o adoram, que adoram a falsa religião, que adoram a besta, que adoram o dragão, que adoram o anticristo e tudo aquilo que está relacionado com Satanás. Essas pessoas receberiam uma marca na sua fronte e uma marca na sua mão, e elas teriam livre acesso à compra, ao dinheiro, aos recursos financeiros. Mas aqueles que não possuíam essa marca, eles teriam dificuldades. Veja só, eles não são impedidos de comprar, eles não são impedidos de conseguir o seu sustento. Eles têm dificuldade no seu sustento, ao contrário daqueles que têm a marca. E aqui você começa com diversas interpretações, que são interpretações temporais e interpretações erradas. Um grande exemplo disso: aqueles que são um pouco mais velhos lembram que quando começou o código de barra ele nem sempre existiu, ele é algo moderno.
Quando você comprava seu alimento, ele não tinha um código de barra. Eu sei que os mais novos vão achar que o código de barra vem da época desde Cristo. Quando passava ali uma maçã, tinha a maquininha para passar a maçã. Mas é algo totalmente moderno. Os cristãos daquela época, que não é uma época muito distante, muitos deles diziam que o código de barra era uma obra do anticristo para que pudesse fazer o império mundial do anticristo, e que você, cristão, não deveria comprar nenhum alimento com código de barra, porque quando você passasse o código de barra, você estaria louvando a Satanás. Veja só como a mente humana ela é fértil em fazer tudo aquilo que é errado. Hoje em dia nós não compramos nada no mercado sem código de barra. Até mesmo a fruta que você compra, ela vem dentro de um saquinho e é colocado um código de barra para você passar ali no seu caixa. E o código de barra nunca foi a marca da besta. Veja só, lembra que eu falei no começo que os cristãos do primeiro século entenderam o livro de Apocalipse? Então eles entenderam que existia uma marca da besta, mas no primeiro século não tinha esse código de barra. E alguns vêm falar então que é um chip, que você vai colocar um chip na testa e um chip na sua mão, e quando você for comprar algo, você tem que passar esse chip, e no momento que você passar esse chip, você vai poder comprar, e aqueles que não têm um chip não vão poder comprar. Imagine a cena, você vai no mercado comprar e tem um chip no meio da sua testa, você passa a testa no negócio, é cartão, é débito ou é crédito? Não, é testa. Aí você passa a testa e paga ou então passa a sua mão ali e paga seu alimento. É algo, chega a ser cômico. Eu ficaria muito feliz em fazer um filme, um vídeo mostrando o quão ridículo seria essa cena. Seria algo maravilhoso de ser feito, porque é uma mentira. Então, quando é dito que a marca na mão e na fronte dessas pessoas, ela é a marca da besta, uma marca que você pode comprar, é porque você não deve ter visto. Então, essas pessoas que dizem um absurdo desse, elas não leram Apocalipse inteiro. Porque no capítulo 7 de Apocalipse diz que os cristãos são marcados também, só que os cristãos, a linguagem é um pouco diferente. Não, diz que eles recebem uma marca, como se fosse um boi sendo marcado por um ferro quente. Diz que os cristãos recebem um selo, já é uma linguagem diferente, que se você é cristão há muito tempo, você já entendeu qual é esse selo. Nós entendemos que é o Espírito Santo, que é o selo que é colocado sobre todos nós cristãos. Nós temos essa marca. Imagine você então que, se isso é verdade, se nós temos uma marca para os cristãos e uma marca para aqueles que não são cristãos, nós deveríamos no futuro fazer 2 filas. Uma fila receberia na sua fronte e na sua mão a marca da besta, e na outra fila receberia na sua fronte e na sua mão a marca de Deus. E essas pessoas então estariam definidas ali naquele exato momento quem era salvo e quem não é. É um absurdo esse argumento. O que nós vemos ao longo da Escritura é que, desde a fundação, existem pessoas que possuem o seu nome escrito no livro da vida. Eu e você, nós não sabemos quem são essas pessoas. Por isso que quando nós evangelizamos para todos aqueles que querem ouvir, e até mesmo aqueles que não querem ouvir, nós evangelizamos a pessoa. E se o Espírito Santo tocar essa pessoa, é porque ela tem o seu nome escrito no livro da vida, e os olhos dela são abertos, e ela entende a realidade do Evangelho, e ela passa agora a ter uma nova forma de viver. E essa nova forma de viver é que as suas ações e os seus pensamentos, eles são mudados. E aqui Apocalipse está dizendo exatamente isso. As pessoas que não são transformadas, as pessoas que seguem a besta, elas têm os seus pensamentos, a sua fronte, contaminados com a marca da besta. E elas têm a sua mão, as suas ações contaminadas pela marca da besta. E tudo que elas fazem, elas têm muito mais facilidade para sobreviver. E elas têm mais facilidade para fazer as outras coisas. Basta ver o momento que nós estamos agora. Se você segue a besta, você vai ter muito mais facilidade. Existem pessoas fraudando para receber o auxílio emergencial, por exemplo. Nós vemos diversas pessoas que não deveriam receber esse dinheiro, mas a sua cabeça e sua mão, as suas ações, são servidas pela besta, e ela frauda ali alguma coisa, algum dado, e quando ela recebe esse dinheiro de forma ilícita, ela se vê feliz, ela não se vê alguém triste. Ela fala, como muitas vezes na internet nós vimos: agora eu vou comprar um celular, eu vou fazer um churrasco,
eu tenho um dinheiro extra, enquanto outras pessoas que realmente necessitavam estão passando necessidade. Então, o cristão é aquele que não tem na sua mente e na sua mão nenhum traço que sirva a besta. E esse cristão que não tem a marca da besta, a Bíblia diz que é muito mais difícil para que ele possa sobreviver. Por isso que nós teremos dificuldades para comprar e dificuldades para viver. Porque nós não vamos fraudar nenhum auxílio emergencial para conseguir o dinheiro. Nós não vamos fraudar, dar nota fria no nosso comércio. Nós não vamos fazer nenhum trâmite para que nós possamos nos lucrar. Nós vamos trabalhar de forma honesta, sabendo que o nosso salário vem do próprio Deus. Nós vamos fazer tudo da forma honesta e nós, os cristãos, não podemos dizer assim, mas todo mundo faz. Todo mundo que segue a besta faz, claro. Eles estão servindo o seu próprio Senhor. Nós não fazemos. Mas se eu não fazer, eu vou ter dificuldade para sobreviver. Exatamente. É só você ler o texto, meu amigo, que está dizendo que nós vamos ter, sim, dificuldades para sobreviver, mas que nada vai nos faltar. Que a comida, como diz lá no Novo Testamento, que aquilo que nós temos de vestir e nos alimentar, Deus vai prover. Mas nós teremos dificuldades, sim, porque nós faremos isso de acordo com a sabedoria bíblica. E aqui diz, no versículo 19, que o número dessa besta é 666. E aí nós colocamos diversas teorias em cima disso, sendo que os números na Bíblia são bem específicos, a sua interpretação é bem mais fácil de dizer. Mas eu vou dar para você duas teorias, para que você possa, depois dessas teorias, ver qual que você mais concorda e estudar um pouquinho mais elas. A primeira teoria é que esse 666 é a gematria. É quando você tenta esconder o nome de alguém para dizer para uma outra pessoa que sabe como desvendar esse código sobre quem você está falando. Alguns teólogos dizem que aqui João estava falando de Nero, porque se você pegar o nome de Nero e você trocar as letras do nome dele por cada letra em hebraico, tem um número respectivo, se você somar vai dar 666. E ele fala que aquele que tem sabedoria, tem entendimento, olha, é número de homem. Então, primeiro, o 666 não é o número de Satanás, entre aspas, é o número de um homem, o nome de um homem, de um anticristo. E nós temos ao longo da história diversos anticristos. Tudo aquele que é contra a palavra de Deus é um anticristo, não é um anticristo escatológico, um anticristo final. Mas são pessoas que têm esse 666. Então, aquele que tem sabedoria, olha para a sua sociedade, veja hoje em dia quem é o anticristo, quem é aquele que está perseguindo os cristãos. O líder do Estado Islâmico é claramente um anticristo. O líder dessas facções que são contra o cristianismo, claramente um anticristo. Talvez não um anticristo final, escatológico, mas são tipos de anticristo, assim como nós temos na Bíblia inteira tipos de Cristo, que ficaria para um outro debate. Então, primeiro troque o número, a letra por um número e dá 666. Aqui não é numerologia, não é para fazer algo bonitinho, é simplesmente para esconder. Lembre-se que essa carta ela era lida por outras pessoas. Então pode ser que João esteja aqui acobertando esse número, esse nome. E quando você faz a conta, daria Nero. Vamos fazer a conta do seu nome para ver se dá 666. E se der, nós vamos mandar a polícia religiosa na sua casa para te prender, porque você é um anticristo. Agora, no meu caso, eu já fiz, não deu 666, deu 184. Então, se alguém quiser falar mal de mim, esse é o 184. Use esse código e eu vou descobrir quem é você. E no versículo 18, no finalzinho, tem uma outra teoria também. Quando nós olhamos o número que é dado para Deus, é o 7. Então, alguns teólogos dizem, olha, veja só, o número da besta, daqueles que querem parecer com Cristo, é 6. Ou seja, vocês nunca, seriam como se fosse um desafio de João, uma afronta de João, terminando aqui esse capítulo dizendo, Satanás, você nunca vai ser um 7, você sempre vai ser um 6. E isso é a maior verdade, e eu fico feliz. Eu sei que Satanás e seus anjos estão me ouvindo, estão ouvindo a todos os que estão falando, e o nosso maior prazer, e tem que tomar cuidado para que não seja um prazer pecaminoso, Senhor, sonda meu coração, é dizer que Satanás nunca será 7, nunca será o nosso Deus, nunca será Jesus Cristo. Ele sempre vai parecer, sempre vai querer ser igual
mas nunca vai conseguir. Ele sempre será um 6, ele nunca será um 7. Tá aí outra coisa que você também pode usar com aquela pessoa que você não gosta, falando, você nunca será um 7, será sempre um 6. Pode ser também uma dessas teorias. Então, para a gente concluir, as bestas do Apocalipse, elas já estão soltas desde o primeiro século, e a marca da besta nunca será um chip, nunca será um código de barras, mas é uma marca que é dada desde o nascimento, e a marca também, o selo de Deus é dado também desde o nascimento. O problema é que nós não sabemos quem tem essa marca. Seria bom para nós que pregamos a palavra de Deus olhar para a pessoa e conseguir visualizar na sua mente, como naquele anime que alguns jovens também tenham assistido, chamado Death Note. Quando você olha na mente, você consegue ver ali uma placa de quantos dias a pessoa ainda tem de vida. Seria excelente se eu pudesse olhar na fronte e estivesse ali a marca da besta ou o selo de Deus, porque eu saberia se eu deveria gastar o meu tempo evangelizando aquela pessoa ou se era melhor não gastar. Só que isso não fica ao nosso critério, fica ao critério de Deus. Tantas vezes a gente olha para uma pessoa e a gente pensa que ela nunca vai se converter, e aquela pessoa tinha o selo de Deus, e muitas vezes ela ultrapassa até nós mesmos no trabalho da fé. Enquanto temos outros que parecem ser cristãos de verdade, mas ao longo do tempo nós vemos que as suas ações, que os seus pensamentos são corrompidos e na verdade seguem a besta. E aí fica o meu convite para você. Examine-se, veja se suas atitudes durante essa quarentena são atitudes que louvam a Deus ou se você está servindo a besta. Se você está servindo a besta, ainda há tempo. Jesus Cristo pode estar voltando, sim, tanto escatologicamente quanto para você. Que você possa se arrepender, que você possa voltar ao caminho de luz, ao caminho bíblico, ler mais a Bíblia, fazer as suas orações, aproveitar esse tempo que você tem em casa, que nós temos agora, de poder estudar mais as Escrituras, de poder ler mais a nossa Bíblia, e não há nenhuma desculpa para isso, para que nós possamos crescer cada vez mais, para que quando nós tivermos esses desafios, e eles serão colocados à nossa frente, nós possamos negar. Nós possamos negar porque nós sabemos o que nós devemos fazer, não somos mais ignorantes. Eu tenho alguns recados para dar para você, 2 recados na verdade. O primeiro recado, eu quero dizer que se você está assistindo esse vídeo na hora certa, no domingo de manhã, está fazendo isso da forma que nós nos propomos, primeiro, parabéns. Se você está assistindo isso em um outro dia, que vergonha, por que você está fazendo isso? Brincadeira. Se você está assistindo em outro dia, que Deus também te abençoe. Mas se você está assistindo no domingo de manhã, você tem uma oportunidade única de ajudar os nossos missionários. O presbítero Azor, presbítero da Penha, que nossa igreja já conhece, não preciso nem ficar dizendo, mas se você não conhece, ele tem um trabalho muito bom, muito belo, que ele tem uma plantação de pocãs, de mexerica, e ele pega o fruto que dá, e ele vende nas igrejas, e ele pede uma oferta missionária para que você possa levar uma pequena quantidade para a sua casa dessas pocãs, dessas mexericas, e todo o valor que ele consegue, ele não coloca no seu bolso, não dá para uma instituição. O que ele faz? Ele destina isso para as missões. E nesse momento, isso é primordial. Por quê? Nós estamos vivendo um grande colapso financeiro. Dentro do Brasil, os nossos missionários estão perdendo seus recursos, e fora do Brasil, além de perder os seus recursos, muitas vezes a moeda ela é muito superior. Então nós vemos o caso do dólar, que está a 5,90 no dia de hoje. Você pega R$1, ele é totalmente desvalorizado, e quando você inverte R$300, R$400 de oferta para um missionário que está nos Estados Unidos, ele vai receber pouco, ele vai receber alguns dólares para o seu sustento. Então nós temos que fazer realmente um mutirão e ajudar da forma que nós pudermos. Eu sei que não está fácil para você, para mim, para qualquer outra pessoa, mas aquilo que Deus nos dá condições, nós ajudamos. Então se você tem condições, passe lá hoje. Os presbíteros vão estar ajudando para que não seja ninguém contaminado. Eles estarão ali com a sua luvinha, com tudo aquilo. Eles vão dar as mexericas, você dá uma contribuição, não tem um valor fixo. Se você quiser dar R$2, você põe mão de vaca. Mas se você quiser dar mais de R$2 de contribuição, você pode dar ali sua contribuição, levar as mexericas para casa, consumir uma vitamina D que faz muito bem e ajudar missões.
Além disso, eu queria falar também sobre a cesta básica. A nossa igreja, nós temos a secretaria da nossa igreja que está aberta. E eu quero que você use com muita sabedoria, muito cuidado. Não é para ir para a nossa secretaria para conversar, não é para ir para a nossa secretaria para tirar o tempo da nossa secretária que está trabalhando sim. O que eu gostaria que você fizesse é, se você tem condições e você tem um alimento, que você possa levar até a nossa secretaria, conversar com algum membro da junta diaconal, deixar lá, simplesmente para que não haja muita interação. Você deixa esse alimento lá, que a junta diaconal vai estar fazendo a limpeza de todas as embalagens e eles estarão dando isso para primeiro os membros da nossa igreja que estão passando dificuldades. Aqueles que têm condição de ter um pouco mais, nós temos que ajudar aqueles que têm menos condições. Primeiro, os da fé, como a própria Escritura nos ensina. E além disso, aquilo que nós vemos que a nossa comunidade também tiver necessidade e estiver ao nosso alcance, nós vamos também fazer essas doações através da junta diaconal. Então, leve seu alimento, leve ali o alimento não perecível, o arroz, o feijão, o macarrão, o óleo, o açúcar, aquilo que você puder. Às vezes você pode levar apenas 1 quilo de feijão e glórias a Deus por ter sobrado 1 quilo de feijão. Entregue e os nossos presbíteros, aliás, os nossos diáconos, eles farão as cestas e entregarão para aquelas pessoas da nossa igreja que estão em dificuldade. Eu peço que você, se você da nossa igreja está com dificuldade, não é demérito nenhum, pelo contrário, nos procure. Fale que você está precisando de uma cesta, que você está precisando de ajuda, e o nosso coração vai ficar cheio de alegria em poder te ajudar. Não é demérito algum, pelo contrário, a oportunidade de ajudar um irmão na fé é maravilhosa, é muito boa mesmo, que nós possamos fazer isso, socorrer os nossos irmãos. Se você, durante essa semana, fica aqui o desafio que você possa ligar para um irmão da sua igreja. Eu recebi esses dias a ligação do presbítero Josué, o general, como minha esposa fala. Foi muito bom ter ouvido a voz dele, conversado um pouco com ele. Que você também possa ligar para os seus irmãos da nossa igreja, que você possa me ligar no horário que eu não esteja em aula, que você possa ligar para os demais, conversar, mandar uma mensagem no WhatsApp, muitas vezes um áudio, para que nós possamos manter a unidade da nossa igreja. Que Deus te abençoe. Se você ficou até aqui, eu peço que você comente para que eu ore pela sua vida agradecendo. Deus te abençoe. Um bom domingo.